Oi, oi, boa noite. Só boa noite a todos que estão me acompanhando agora. Sejam todas bem-vindas. Dentro de alguns minutos nós iniciamos nossa aula. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui para vocês. Só um momento, pessoal, que nós já iniciamos. Para todo mundo que está assistindo aí agora, que está comentando, ou melhor, que está participando, pode comentar aí de onde você está falando e qual que é a sua profissão. Já quero um retorno de vocês também, se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem aí, por gentileza. Bom, gente, como prometido, hoje nós iremos iniciar a nossa aula sobre peeling de fenol e peelings avançados. Eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês dos últimos 2 anos, principalmente. Eu trabalho na estética já faz praticamente 8 anos. Eu comecei a trabalhar desde o início com os peelings químicos, desde o início da profissão, só que eu comecei a trabalhar muito mais firmemente com os peelings avançados, desenvolver uma segurança nos últimos 2 anos. E quando eu comecei a trabalhar com alguns peelings avançados, eu tive algumas reações, tive algumas complicações e eu fiz modificações para aumentar a segurança do peeling, para aumentar a segurança da técnica e assim então eu consegui desenvolver uma técnica segura, uma forma de trabalho segura. Então hoje eu quero compartilhar muito mais da minha experiência com vocês,
com vocês que pararam agora para assistir, com vocês que estão participando, com vocês que estão aqui agora. Eu tô vendo aqui, eu não tô tendo um retorno dos comentários. Tá demorando um pouquinho. Talvez seja algum atraso aqui na configuração. Eu vou tentar falar um pouquinho mais próximo para ver se o áudio melhora, tá bom? A Jéssica Macedo informou que o áudio está baixo. Me informa agora, Jéssica, se está melhor, tá? Me confirma aí se o áudio está melhor. Coloquei o microfone um pouco mais próximo. Porque ele aqui está na potência máxima. Eu acho que se eu colocar um pouco mais alto, ele vai estourar um pouco o áudio e não vai ficar legal. Bom, então assim, o que eu vou compartilhar hoje com vocês não é algo que começou de ontem, não é algo que começou um ano atrás. É algo que eu comecei a trabalhar muito mais firmemente há 2 anos, tá bom? Trabalho com peelings há praticamente 8 anos. Tanto que eu trabalho com todos os peelings do tipo superficial, dos retinoides, peeling de vitamina C, peelings intermediários como os peelings médios e assim por diante. Só que chega um momento que você vê que determinada coisa não está funcionando. Determinado tipo de peeling não está trazendo resposta. Determinada técnica não está trazendo resposta ao tratamento. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por que que nós não conseguimos resposta muitas das vezes com o tratamento de peeling químico? Por que que eu posso ou não utilizar o fenol? Por que eu posso ou não usar o ácido tricloroacético? Hoje são peelings que estão muito em alta no mercado. Isso é fato. Mas por que que eu posso usar? Ou por que eu não posso usar? Devo usar? Não devo? Quem que eu posso utilizar? Eu pretendo trazer essa abordagem hoje para vocês, tá bom? O que eu vou trazer hoje para vocês? Quais são os tópicos que serão abordados nessa aula? Vocês vão entender um pouco mais sobre os peelings médios. Vocês vão entender quem é o profissional que está habilitado a trabalhar com a técnica com base na legislação brasileira. Se você é de um outro país, aí você precisa verificar a legislação do teu país. Vou falar um pouco sobre peeling de fenol, os mitos do peeling de fenol. Vou falar sobre a escala de envelhecimento. Acho que só de falar sobre a escala de envelhecimento já vai abrir um insight na cabeça de todo mundo. Vai chegar uma ideia assim, é nisso aqui que eu estou errando. É nisso aqui que eu estou falhando. Nós vamos falar sobre tipos de cicatrizes de acne. Não existe só um tipo de cicatriz, existem vários. E dependendo do tipo de cicatriz que o paciente tiver, mais difícil será o tratamento. Eu, por exemplo, desenvolvi todos os tipos de cicatrizes e eu vou compartilhar um pouco disso para vocês. Foi decorrente de um quadro de acne rosácea que eu tive, muito intenso, inclusive vou compartilhar fotos. Vou falar das reações do fenol, vou falar sobre a evolução dos peelings, compartilhar alguns resultados evolutivos mostrando a descamação de cada peeling, como cada pele responde. Vou falar sobre melanogênese, vou falar sobre gerenciamento da pele, precificação, as dúvidas frequentes. Você que preencheu o formulário que eu disponibilizei no grupo, aquele formulário ele serviu para montar boa parte desse conteúdo, para atualizar e já colocar as dúvidas de vocês aqui. Então, até o final dessa aula, até o final desse conteúdo, muitas das dúvidas de vocês serão respondidas. E claro, se todas as dúvidas não forem respondidas, vocês terão a oportunidade de perguntar no grupo ou posteriormente fazendo algum treinamento comigo, tá? Vou apresentar um pouquinho também do meu curso. Quem não achar suficiente o que será abordado aqui, poderá seguir fazendo um curso também sobre os métodos de peelings avançados. Nesse momento, eu quero que vocês foquem em aprender, entender tudo o que será passado para vocês. Aqui eu vou compartilhar 4 tipos de Reels mostrando a evolução de descamação e o processo de renovação da pele. Primeira coisa, primeiro paciente que eu fiz, para vocês darem uma olhada, peeling de fenol light, tá? Ou melhor, peeling de TCA, foi o primeiro caso. Foi o peeling de TCA. Mais uma vez.
Esse mesmo paciente, ele fez agora comigo também o peeling de fenol combinado, tá? Olha isso. Olha a diferença de escamação. A textura da pele, a tonalidade da pele, a descamação bem sutil. E a pele depois, a pele ela adere a um aspecto mais sedoso, mais hidratado, atenuando rugas e cicatrizes. Esse resultado da aplicação em cicatrizes de acne, veja antes, foi um peeling de fenol médio, tá? Não é o fenol Croton, mas poderia ser feito o Croton aqui, seria muito indicado. Olha o quanto descama, a pele voltando gradativamente na sua tonalidade e o quanto atenuou as cicatrizes. E um dos resultados que eu mais gosto, que é esse último, que foi o primeiro caso que eu fiz, que foi feito há praticamente 2 anos atrás, foi o primeiro caso praticamente que eu fiz. Olha a evolução desse resultado. Veja o quanto melhorou. Melhorou rugas da testa, rugas da periorbital, a qualidade da pele, a textura da pele e as manchas epidérmicas presentes. Vou até repetir esse vídeo para vocês. Conseguem perceber o quanto melhorou e mudou essa pele? Pois é isso que um peeling avançado, muito bem aplicado, ele pode fazer. Entregar um resultado de excelência para o teu paciente, para você. Mas e aí, fenol é bom para todo mundo? Será que esses peelings aqui vai resolver todos os problemas? Será que esse problema aqui de acne rosácea foi resolvido com fenol? E eu te digo que não. Quando a gente tem um procedimento que a gente vê no mercado, de novo, de excelência, a gente fica, nossa, é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para tudo. E não é. Em 2016 eu tive um quadro de acne rosácea, que essa acne rosácea ela foi evoluindo e piorando bastante, até que ela chegou num pico que ela ficou dessa forma, tanto que eu tirei uma foto e guardei. Tentei vários tratamentos de forma integrativa, tratando da causa raiz, fazendo exames, fazendo uso de peelings e produtos, e minha acne rosácea não melhorava, porque era um caso de hiperatividade da glândula sebácea, quando a sua glândula sebácea trabalha demais. Então o que acontece? A minha acne rosácea ela chegou no momento que eu perdi o controle e ela só piorava, só piorava. Então eu resolvi voltar ao meu tratamento e aceitar a proposta que a minha dermatologista tinha feito de se iniciar um tratamento com isotretinoína. Iniciei o tratamento com isotretinoína porque essa acne rosácea ela não parava de piorar. E por incrível que pareça, a minha acne rosácea aqui, quando ela foi controlada com isotretinoína, minha pele já acalmou bastante, porque eu reduzi aquela hiperatividade de glândula sebácea através da medicação. Eu fiz um tratamento por 1 ano e 6 meses. A minha pele aderiu a esse aspecto, melhorou bastante. Só que, em consequência disso, me gerou muitas cicatrizes que eu não tinha antes. Eu não fui um adolescente que tive um quadro de acne intenso na minha adolescência. Não tive. Mas nos últimos 5 anos isso veio a acontecer. Tive esse quadro de acne rosácea e me veio as cicatrizes. E eu quero dizer para vocês, foi 1 ano e 6 meses de tratamento de isotretinoína, mais 6 meses de repouso para a pele se recuperar. Comecei agora a fazer laser para controlar mais esse vermelhão, esse eritema, e eu não iniciei ainda com o fenol. Por quê? Existe o tempo certo para cada coisa, e nesse momento eu não tenho indicação de iniciar com fenol, porque eu posso regredir muito meu quadro de acne rosácea. Então imagine, eu voltar a estaca zero, não vale a pena. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? 2 coisas. Primeiro, não é todo mundo que pode fazer o peeling de fenol. Paciente com acne rosácea, como eu tive, como eu tenho, não é a principal indicação. Paciente que tem melasma, não é a principal indicação. Vocês vão ver o que acontece quando eu faço o tratamento em quem tem a principal indicação, tá? E a minha mensagem hoje para vocês é: leva tempo, tá? Leva tempo o processo. Então, meu quadro de acne rosácea eu já cuido há 2, 3 anos e
vou continuar cuidando, eu tenho mais os meus 1 ano aí de laser para fazer, e depois desse 1 ano de laser, eu pretendo iniciar aí fazendo um peeling de fenol de médio para profundo, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o fenol ele não vai resolver todos os problemas da sua clínica, mas quando você pontuar assertivamente no que vai ser tratado, você vai conseguir uma excelente resposta terapêutica. Por exemplo, nesse caso aqui, essa é uma colega de profissão que ela tinha uma flacidez na região palpebral, e essa é uma das principais indicações do peeling de fenol, que é a retração palpebral. Ela já tinha feito 3 sessões de eletrocautério e jato de plasma e ela não conseguiu ver resposta. Ela não teve retração dessa forma. Quando nós fizemos uma sessão do peeling de fenol em 20 dias, nós tivemos essa resposta de atenuar tanto as rugas como a região periorbital. Mais à frente eu vou compartilhar um pouco mais sobre resultados para vocês, inclusive desse caso. Vou postar também no grupo mais detalhadamente sobre esse caso clínico, como que foi a evolução de todo esse processo para que vocês possam ver, possam acompanhar, ok? Esse é um outro caso, uma aluna minha com a flacidez na região palpebral. Veja que depois da aplicação do fenol atenuado, aqui foi fenol médio, tá? Aqui é um fenol um pouco mais fraco, fenol atenuado. Veja o quanto a pele dela ganhou de luminosidade, de melhora de textura, de melhora de retração, de melhora de qualidade tecidual. Veja a diferença. Isso aconteceu em torno de 10 a 15 dias. Porque quando eu acerto a minha indicação, eu tenho uma boa resposta. Se eu entro com fenol num paciente que ele tem contraindicação, como é o meu caso, que estava com acne rosácea totalmente descontrolada, ou como uma paciente que ela tem um melanócito hiperativado, nós podemos ter, ao invés de um bom resultado, uma complicação. Ok? Então, a primeira coisa para eu evitar complicações com os peelings avançados é ter indicação. Guarde na sua mente, ter indicação e não ter contraindicação. Primeiro ponto. Então, a aula que eu trago hoje, o conteúdo que eu trago hoje, faz parte de uma metodologia que eu utilizo, de uma metodologia de trabalho, que é o método Safe Peel. O que é o método Safe Peel? Ele visa alguns pilares. Primeira coisa, é algo que foi testado, foi algo que foi baseado na minha experiência, no meu dia a dia, na minha prática. Vocês vão ver que tem casos clínicos aqui, vai ter casos clínicos dentro dos meus cursos, vai ter casos clínicos dentro do meu Instagram, vai ter casos clínicos em vários lugares, porque a minha experiência foi testada, então funciona. Ah, Felipe, mas funciona, mas é seguro? Sim, se não for seguro eu não utilizo. Eu não abro mão de uma boa noite de descanso, do meu sossego, para utilizar algo que entrega resultado, mas não é seguro. Então, eu prezo muito por segurança. O que vai ser abordado ao decorrer desse conteúdo, ao decorrer dessa aula, ele se baseia em algo que funciona, mas principalmente tem segurança, tá? Ah, mas é algo do jeitinho brasileiro, fora da lei? É algo que nós, profissionais da área de saúde, não podemos fazer? Não. É algo que está dentro da legislação de cada profissional da área da saúde, que inclusive eu vou falar também mais à frente, quais são os profissionais que podem atuar com o procedimento, ok? Então eu tenho algo que é seguro, que tem eficácia, que foi testado, está dentro da lei e você não está fazendo nada ilegalmente, não é ilegal, ok? Não é um procedimento invasivo, não é um procedimento privativo da área médica e não é um procedimento que vai colocar o teu paciente em risco. Guardem bem isso. Segurança, testado, dentro da lei, com eficácia e com resultado clínico. E o que vocês mais vão ver aqui é resultados clínicos de casos reais, de pacientes que foram tratados, de alguém que teve experiência e vivência a respeito para trazer isso para vocês e vocês levarem para a sua clínica, ok? Tudo isso se baseia na minha metodologia de trabalho. Felipe, assisti a aula, eu gostaria de aprender mais sobre isso, eu gostaria de me aprofundar sobre o assunto. Vou falar bem breve aqui, bem rápido. Vocês podem adquirir o meu curso, o meu treinamento que aborda sobre isso e a gente aprofunda um pouco mais.
Mas foque em uma coisa, no conteúdo que será passado aqui hoje. Então, brevemente, o conteúdo do nosso curso são em 4 módulos, são aproximadamente 20 e 25 aulas, onde vocês vão aprender sobre peelings avançados, entender muito mais sobre pele, sobre envelhecimento, escala de envelhecimento, as formulações, quando eu vou ter frost, quando eu não devo ter frost, como que eu utilizo, como que eu gerencio a pele do meu paciente, o que eu utilizo antes, durante e depois. Vocês vão ter fórmulas exclusivas dentro do meu treinamento que eu desenvolvi ao decorrer desses 2 anos e fui aperfeiçoando. Então são fórmulas assim que vocês não encontram em outros treinamentos. Vocês podem fazer vários cursos, vocês não vão encontrar porque são as minhas formulações, tá? A não ser que alguém levou essas formulações para outro treinamento, enfim. Mas as formulações que eu trago hoje, que eu tenho dentro dos meus treinamentos, são criadas e desenvolvidas por mim. Terceira coisa, nós temos um módulo, né, um módulo 3, que é um módulo só sobre fenol, onde vocês vão aprender sobre peeling de fenol light, peeling de fenol médio, peeling de fenol croton, peeling de fenol atenuado. Nós vamos entender sobre as indicações, as aplicações, as técnicas, os procedimentos e tudo descrito passo a passo para cada procedimento. Vamos aprender também um módulo só sobre ácido tricloroacético, que é maravilhoso. Foi um dos ácidos que eu mais utilizei, que aí eu tenho uma experiência muito mais que 2 anos, que ele é utilizado para cicatrizes, para rejuvenescimento, para melhora de textura e qualidade da pele. E nós temos duas possibilidades de se trabalhar com o peeling de ata. O peeling de ata tamponado e o peeling de ata médio. Então esse é um conteúdo do meu curso para quem quiser adquirir depois dessa aula. Mas nós vamos entrar no nosso conteúdo de aula em poucos minutos. Então, resumo do conteúdo. Nossas aulas, vocês vão ter acesso a 20 a 25 aulas completas sobre peeling de fenol, peeling de ata e peelings avançados. Vão ter certificado, material de apoio, suporte diretamente comigo. Terão acesso ao projeto Clinic. O que é o projeto Clinic? É um projeto onde eu compartilho dos meus resultados, da evolução dos meus pacientes, para que vocês consigam acompanhar aí a evolução de cada caso e quando eu tive complicação, o que eu fiz para resolver. Vocês vão ter acesso às aulas por no mínimo 2 anos, termo, ficha de recomendações e ficha de avaliação de bônus aí para você que adquirir o treinamento ao curso. Mas, já encerrando aqui a apresentação do curso, isso vai ficar para depois, só para vocês terem uma prévia do que é o método SafePeel e do conteúdo do nosso curso. Nós vamos entrar então na questão para quem não é esse conteúdo e para quem ele é, quem que pode trabalhar e quem que não pode trabalhar, e iniciar se aprofundando em peeling de fenol, peelings avançados, peeling de ata e outros peelings, e entendendo o mecanismo de ação, entendendo a escala de envelhecimento para que eu consiga o melhor resultado possível para o meu paciente. Primeira coisa, peeling de fenol, peeling de ata, para mim, hoje, não é a melhor indicação para tratamento de melasma, para tratamento de acne rosácea. Não é um procedimento que eu digo que é simples, é só aprender um passo a passo e vou começar a executar. Não é dessa forma, tá bom? Se você não é um profissional da área da saúde, da área da estética, não é para você esse tipo de técnica, esse tipo de procedimento. Procure um profissional para que trabalhe em conjunto contigo, para que faça a técnica, porque não é uma técnica que qualquer pessoa pode aplicar, pode fazer. Você precisa ser formado na área da estética, na área da saúde. Ser no mínimo um técnico em estética, ok? Quem que está habilitado a fazer esse tipo de procedimento? Quem que pode trabalhar com peeling de fenol? O profissional hoje que pode aplicar o peeling de fenol, a técnica de peeling é o quê? É o esteticista e cosmetólogo ou técnico estética, tá? Tanto o técnico como o esteticista e cosmetólogo podem aplicar a técnica. Os estetas, quem são os estetas? Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e biólogos. São 4 classes que estão habilitadas perante seus conselhos para executar os peelings químicos. E profissional dermatofuncional, que é o fisioterapeuta especializado na parte de estética também. O profissional que é especialista em HOF ou cirurgião dentista, sendo ele só um clínico geral, também pode trabalhar com a técnica. O profissional que é médico, claramente, como já sabemos, também é um profissional que pode atuar. Felipe, eu sou micropigmentadora, posso fazer? Não pode. Felipe, eu sou cabeleireira, eu posso trabalhar com a técnica? Não pode.
Precisa ser um profissional da área da estética, da área da saúde, habilitado a trabalhar com procedimentos estéticos. A partir do momento que você está habilitado perante a legislação da sua profissão, perante o seu conselho, você pode trabalhar com esse tipo de peeling, ok? Voltando o que mais aqui. Para que é voltado esse tipo de peeling? Qual que é o objetivo? Tratar cicatriz de acne, tratar rugas de difícil melhora, rugas de difícil resposta ao tratamento, rugas de média profundidade, ok? Esse é o nosso objetivo hoje com os peelings. Esse é o nosso objetivo terapêutico com os peelings médios, os peelings avançados. O meu objetivo hoje não é tratar um melasma. O meu objetivo hoje não é tratar uma acne rosácea. O meu objetivo hoje não é tratar uma acne papulopustulosa, uma acne de grau 3. O meu objetivo hoje é tratar as complicações ou as consequências do quadro de acne. O que surgiu depois de uma acne, de um quadro de acne, do processo de envelhecimento. O que deixou ali de cicatriz, de ruga, de atrofia tecidual. Ok? Esse é o nosso objetivo com o tratamento dos peelings avançados. Eu recebi uma pergunta em um dos formulários que eu tive aqui, perguntando qual que é a resolução que diz que o esteticista pode trabalhar com peeling de fenol. Não existe uma resolução que diga que o esteticista pode trabalhar com peeling de fenol, justamente porque o esteticista hoje, nós esteticistas, né, não temos um conselho. Então o conselho não vai ter um conselho para delegar uma resolução. Então vai se basear no quê? Na Lei Federal do Esteticista. E o que o esteticista pode fazer hoje? Procedimentos estéticos que não são privativos da área médica. Então, muito simples de se entender. Os procedimentos que são procedimentos estéticos, que não são privativos da área médica, o esteticista pode realizar. Nisso se inclui, logicamente, peeling de fenol e todos os tipos de peelings, ok? Acho que está respondida aí essa pergunta. Então, para quem que não é o peeling de fenol para realização do procedimento, quais profissionais da área de saúde que não podem trabalhar com essa técnica? Micropigmentadora, que só tem essa formação, cabeleireiro, tatuador, não são profissionais que estão habilitados na área da estética, não pode atuar com esse tipo de procedimento, a não ser que você tenha nenhuma outra formação. Felipe, eu tenho conhecimento de pele. Tá ótimo, tem conhecimento de pele, ok. Mas você tem formação na área da saúde para atuar? Se você não tem, você não pode executar esse tipo de procedimento, ok? Se você não tem segurança com peelings químicos, você tem medo de todo tipo de reação de um peeling químico, não faça esse tipo de peeling porque não é para você. Comece trabalhando com peelings mais básicos, peelings superficiais, domínio básico dos peelings para começar a trabalhar com os peelings médios avançados. Muitas das vezes você é um profissional que já está gabaritado ali na sua profissão, já tem graduação, pós-graduação, especialização, técnico estético, tem tudo, mas não tem segurança para trabalhar com peeling. Então, não trabalhe com peelings avançados se você não tem segurança, por mais que você tenha formação. Porque uma coisa é você ter capacidade para executar algo e outra coisa é você ter respaldo. Muitas das vezes você tem respaldo para fazer aquilo, você está formado para aquilo, mas você não tem capacidade, você não tem um conhecimento, você não domina aquilo. Então busque ter sempre respaldo e capacidade. Você tendo os dois, você vai muito longe. Felipe, mas eu não domino os peelings, não conheço nada de peelings, gostaria de aprender. Comece com peelings básicos, com os peelings superficiais. Nós temos um treinamento de peelings básicos, de peelings superficiais também, onde vocês vão aprender um pouco mais sobre os peelings superficiais. Faça curso presencial, nós vamos abrir várias vagas aí no próximo ano de 2024 para cursos presenciais. Essa prática clínica, ela traz muito mais segurança para a gente, ok? Então esse curso, esse treinamento, essa aula não é para quem não se sente seguro, com conhecimento, metodologia online, tá bom? Aqui eu recebi algumas perguntas sobre habilitação, mas eu vou seguir com o conteúdo, depois eu volto nessas perguntas, tá bom? Bom, vamos lá. Pegue papel e caneta, que a gente vai começar o nosso conteúdo. É um conteúdo um pouco mais denso. Se eu demorei muito aí para começar, peço perdão, mas eu precisava de toda essa introdução para filtrar quem pode, quem não pode, como tudo funciona e dar uma prévia para vocês, tá bom? Iniciando então, vamos lá. Quando a gente fala de realizar um procedimento estético, quando a gente fala de realizar uma técnica, hoje nós temos várias no mercado. Nós temos vários treinamentos, nós temos vários cursos. Eu nunca vi tanto curso na profissão como estou vendo nos últimos 2 anos. Só que
A gente vê tanta técnica nova surgindo, fios de colágeno, pó de ácido hialurônico, microagulhamento do estilo MD Codes, cosméticos de efeito imediato. Mas se você já fez alguma dessas técnicas, já executou, colocou na sua prática, no seu dia a dia, você vê que muitas dessas técnicas novas, sem respaldo científico, sem experiência clínica, não trazem resultados, só trazem um efeito Cinderela. A cada dia você vê um procedimento novo que não tem respaldo científico e muitas das vezes você não entrega resultado para o seu paciente. A sua credibilidade, quando você faz uma técnica que ela não tem respaldo, ela vai lá embaixo. Ela acaba lá embaixo. E, infelizmente, você perde um paciente, você perde a possibilidade de uma indicação, você perde a possibilidade de um boca a boca, né? Aquela indicação de um para o outro. Hoje, os peelings, eles geram muito para mim. O boca a boca. A indicação. Porque um paciente faz, gosta, vê resultado, indica outro e vai indicando outro. Por quê? Eu tenho uma técnica, eu tenho um procedimento. Eu uso procedimentos que estão embasados cientificamente. Se eu vou utilizar uma radiofrequência, eu uso parâmetros. A forma de aplicação com embasamento na literatura científica. Então, tudo que eu vou fazer hoje no meu consultório e você vai fazer hoje tem que ter no mínimo um embasamento científico para que você execute e principalmente entregue resultados com segurança, porque isso reflete na saúde da sua clínica. Eu tive uma aluna que talvez ela está nessa aula agora, que essa aluna ela adquiriu um treinamento e ao adquirir esse treinamento ela aprendeu uma técnica nova, diferente e ela vendeu muito essa técnica, muito mesmo. E o que aconteceu? A técnica ela não tinha embasamento, né? Ela não teve suporte das reações que ela teve após a execução dos procedimentos, mas principalmente ela não teve resultado e ela não conseguiu entregar o resultado que foi passado para ela e que ela passou para os pacientes. Infelizmente, ela quase quebrou. Ela quase quebrou na clínica dela. O que eu quero dizer com isso para vocês? Tudo que vocês forem executar, que forem aplicar, que é novo, que é diferente, teste em vocês, teste no seu dia a dia, aplique num amigo, num colega, para você ver a resposta e entender, ver se realmente funciona. Cuidado com esses procedimentos que prometem um efeito Cinderela e não trazem resultado duradouro, resultado efetivo. Cuidado com isso. Porque, infelizmente, você joga a sua credibilidade, que muitas das vezes você construiu com muito esforço, lá embaixo. Então, se você continuar com técnicas que não têm embasamento, com técnicas que são muito superficiais, eu preciso de uma agressão profunda. Se eu começo a trabalhar, por exemplo, com ácido glicólico, ácido mandélico, esperando que eu vou ter uma resposta efetiva em cicatrizes, um ácido a 10%, você não vai ter. Tá? Se você continuar usando técnicas que não têm embasamento, que não têm indicação para aquela afecção que você está tratando, você não vai ter resposta. E o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês aqui é o quê? Se você tem uma disfunção estética que ela é intermediária, não adianta fazer só estímulo superficial. Se você não atuar de nível intermediário da pele, em camada intermediária, em derme, muitas das vezes você não tem resposta. Então, a primeira dica que eu dou para vocês hoje é, nem a primeira, né? A segunda. A primeira é embasamento científico. A segunda dica que eu trago para vocês hoje é, atinjam a camada alvo que está a afecção. A afecção estética na qual você quer tratar. E é sobre isso que eu quero falar, sobre escala de Goglau, que ela tem muito a ver com a camada alvo. Quando você vai tratar um grau de envelhecimento tipo 1, é uma coisa. Quando você vai tratar um grau de envelhecimento tipo 4, é outra coisa, é diferente. Por quê? Quando eu falo de tipo 1, eu praticamente não tenho alterações dérmicas presentes. Então, nesse tipo de paciente, um peeling superficial, um microagulhamento de 0,5 milímetros vai trazendo uma resposta excelente. Quando eu falo de um grau de envelhecimento tipo 2, tipo 3, o microagulhamento de 0,5 a 1,5, ele vai ser indicado. Quando eu chego num tipo de envelhecimento 3, por exemplo, eu chego com a profundidade de agulha de 1,5. Eu chego com um peeling de pelo menos nível médio para eu ter uma resposta efetiva. Eu não sei se aqui mostrou ou não. Aqui não mostrou, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho.
Aqui não mostrou a minha formação, mas eu sou esteticista e cosmetólogo. Eu atuo na parte de estética há 8 anos. Enquanto esteticista, eu aprendi que se eu tenho um peeling superficial, um peeling de 10%, eu faço várias sessões que eu melhoro aquela ruga e a cicatriz. E por toda a minha vida eu repeti esse processo, e eu não via resposta. E eu via que colegas não viam respostas. Eu via que amigos não tinham resposta. Por quê? Eu atuava a nível extremamente superficial. Gente, você atuar a nível extremamente superficial, num grau de envelhecimento tipo 3, tipo 4, não vai trazer resposta. Não vai melhorar a pele de forma significativa. Então você precisa agredir um pouco mais. E você precisa ter segurança para fazer essa agressão. Então, entenda uma coisa. Se eu tenho uma disfunção dérmica intermediária a profunda, peeling superficial não vai resolver a tua ruga. Não vai trazer uma resposta efetiva. Muitas das vezes, quando você faz um peeling superficial, você tem uma melhora indireta na pele, que vai trazer hidratação, que vai ter uma comunicação do queratinócito, gerando um processo de quimiotaxia para os tecidos, gerando um estímulo de colágeno, de elastina, mas nada significativo a ponto de melhorar de forma efetiva a disfunção estética. Então, nós esteticistas que aprendemos muitas das vezes que um ácido a 10% vai trazer uma resposta significativa, que vai melhorar a qualidade da pele de uma vez por todas, não vai, gente. Não se iluda. Ácido 10% ele tem limitação a nível superficial, ok? Entenda uma coisa, a nível superficial. É isso que acontece. Então, nós precisamos entender que a nossa pele ela tem várias camadas, tá? Nós temos a epiderme dividida em 5 camadas, nós temos a derme subdividida em 2 camadas, logo abaixo nós temos tecido subcutâneo, temos a estrutura do SMAS que está conectada ao tecido subcutâneo, logo abaixo do tecido subcutâneo temos os SMAS, nós temos a nossa musculatura e, por fim, o periósteo. São várias camadas que todas sofrem com envelhecimento. E dependendo do grau da disfunção estética, um peeling 10% não vai trazer resposta significativa. Só para vocês terem noção, o que eu tenho descoberto nos meus últimos estudos é que uma ruga, muitas das vezes, quando ela é muito antiga, muito profunda, ela chega a marcar a região óssea. Você tem noção que chega a formar uma marca no osso? Você acha que um peeling de 10% vai resolver esse tipo de problema? Você acha que um peeling de ácido glicólico, um mandélico, um retinóico vai resolver esse tipo de ruga? Não vai. Então, Felipe, é para eu tacar fogo na cara do meu paciente? Também não. Você precisa atingir a camada alvo sem abrir mão da segurança, para que você consiga ter resultado. Porque quanto mais você aprofunda a sua agressão, o seu dano, maiores são os riscos de complicações. É fato. Então eu preciso chegar com segurança para que eu consiga uma resposta. E a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é o quê? Que quando eu atinjo a minha camada alvo, eu tenho resposta. Quando eu atinjo a minha disfunção estética, eu tenho uma melhora significativa nessa pele, ok? Então, assim, se tem um grau de envelhecimento tipo 1, tipo 2, vocês vão ter resposta muito fácil na sua clínica, com radiofrequência, com microagulhamento, com peelings superficiais, porque eu praticamente não tenho alteração dérmica. Mas quando eu chego num grau de envelhecimento tipo 3, eu preciso de, no mínimo, um fenol atenuado, de um fenol médio, de um ATA tamponado, para eu trazer uma resposta significativa para o meu paciente. Felipe, eu já tenho resultados maravilhosos. Excelente, você já está atingindo a camada-alvo. Felipe, eu não tenho resultados. Você não está atingindo a camada-alvo. Algo você está ignorando que você não consegue entregar resultados aos teus pacientes. E quando a gente fala, por exemplo, de pele, que eu comecei a falar e eu parei, nós temos várias camadas. Nós temos a nossa epiderme, composta do extrato córneo, onde estão presentes os queratinócitos. Nós temos o extrato lúcido, granuloso, o extrato espinhoso e o extrato germinativo. Logo abaixo, onde nós temos a camada basal. E ali na camada basal estão depositados os meus melanócitos. Esses melanócitos, muitas das vezes, eles estão depositados sobre a nossa derme, ok? A derme
superficial, que nós temos derme papilar e derme reticular. Quando eu tenho uma instabilidade na nossa derme, por conta de um processo de envelhecimento, por conta de um processo de desidratação ou desestruturação dérmica, a minha pele ela tende a manchar com mais facilidade. Então, só o fato de nós envelhecermos e se nós tivermos uma predisposição a manchar, essa pele vai manchar com mais facilidade. Então, quando você reestrutura a pele, quando você melhora uma derme de um paciente, você significativamente começa a ter melhora de clareamento da pele também. Então, se você tem um paciente que tem manchas senis, que tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória de acne, que tem manchas presentes ali do tipo hipercromias, que não é o caso de melasma. Além de você clarear a mancha, uniformizar o tom da pele, você reestrutura essa derme e reestruturando, promovendo um estímulo de colágeno nessa derme, você consegue significativamente trazer uma estabilidade para aquela mancha. E aquela pele ela começa a manchar com muito mais dificuldade. Ou melhor, essa pele ela praticamente não mancha mais com tanta facilidade, porque você estabilizou a derme. E uma dica para vocês que trabalham com manchas, né? Que trabalham com melasma e diversas disfunções de pele. Você reestrutura a derme, você melhora o controle da mancha, porque você estabiliza o melanócito, você reestrutura aquela matriz que está totalmente interconectada. Uma das coisas que a gente precisa entender é o mecanismo de ação dos peelings químicos. Qual que é o mecanismo de ação dos peelings e como que eles funcionam, para que eles possam trazer uma resposta terapêutica. Quando eu falo de um peeling médio, por exemplo, ele é um peeling que ele vai causar uma necrose tecidual. E admire se quiser, ele vai causar uma queimadura. Peeling de fenol, peeling de TCA, esses peelings que formam a casca na pele da paciente, ele está gerando uma queimadura, tá? Só que ela é uma queimadura controlada. Quando essa queimadura ela é controlada, ela não causa cicatrizes. Felipe, eu sei de alguém que fez um peeling e formou cicatrizes. Não foi feita uma queimadura controlada. Erro de técnica, usou qualquer formulação, não fez a aplicação correta. Um peeling bem feito, bem aplicado, ele não gera cicatrizes, ele gera uma queimadura controlada, trazendo melhora de uniformização de tom de pele, de estímulo de colágeno, de estímulo de elastina, melhora da matriz extracelular, aumento da renovação celular. Tudo isso gera uma pele mais firme, com menos ruga, com maior retração por conta do processo de coagulação tecidual e, consequentemente, eu consigo aí uniformizar o tom da pele. Então, quais são os peelings que nós temos hoje? Nós temos os peelings básicos, como o ácido glicólico de 20 a 30, o ácido lático a 50%. Dependendo da técnica, esse peeling vai atuar a nível de extrato córneo, uma descamação a nível superficial. Ou chegando ali a remover... Não, realmente é isso. Eu tinha perdido a linha de raciocínio. Os peelings muito superficiais eles vão atuar até nível de extrato córneo. Já os peelings muito superficiais, ou melhor, os peelings muito superficiais eles vão atuar a nível de extrato córneo. Os peelings superficiais eles vão atuar até a camada basal, né? Como é o caso do ácido glicólico, 50%, um Jessner de 4 a 5 camadas, uma resorcina, o dióxido de carbono sólido, são peelings que vão atuar até a camada superficial da epiderme, atuando ali até a camada basal, ok? Já os peelings avançados, os peelings médios, como o TCA 35%, 40% ou até 30%, eles chegam em camadas intermediárias. Como o ácido fênico, a 30% a 35%, ele chega em camadas intermediárias. E você que trabalha com peelings, por exemplo, vocês precisam saber de uma coisa. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. O peeling de fenol ele é diferente dos outros peelings. Por quê? Quando eu pego um ácido glicólico e eu coloco ali, ácido glicólico 10%, ele tem uma ação. Eu aumento para 20%, ele aumenta a ação. Eu aumento para 30%, ele aumenta para ação. Eu aumento para 50%, ele vai aumentando a sua ação. Já o fenol, ele é diferente. Se eu subo demais a concentração dele, ele coagula muito a superfície da epiderme e ele não penetra. Ele não chega na derme.
Então você tem um peeling que forma um cascão ali intenso, só que ele não chegou na camada alvo, que é a derme. Então, nem sempre concentração mais alta vai trazer uma permeação muito boa, principalmente quando a gente fala de peeling de fenol, tá? Então, o peeling de fenol ele é totalmente diferente dos outros peelings. Eu tenho que acertar a concentração, eu tenho que acertar o veículo, eu tenho que construir uma fórmula que ela seja estável para que eu consiga, através de uma técnica, chegar na derme. Porque o fenol, se você consegue acertar concentração e camada-alvo e você erra na técnica, você não tem resultado ou você tem uma intoxicação do seu paciente. Você tem que saber aplicar o que você está utilizando. Tanto que eu não vou compartilhar a formulação do fenol médio, porque se a gente for fazer de qualquer forma, nós vamos ter problemas, tá? Faça um treinamento, seja comigo, com outro profissional, aprenda a trabalhar com fenol médio, porque é um medicamento, tá? E se ele for utilizado de qualquer forma, pode causar uma intoxicação, ok? Então fiquem atentos, não faça de qualquer forma. Quando a gente fala de fazer um peeling de fenol, quando a gente fala de fazer um peeling de ata, fazer um microagulhamento, nós vamos tratar uma cicatriz de acne, nós precisamos entender que existem tipos de cicatrizes. Nós temos as cicatrizes do tipo Ice Pick, nós temos cicatrizes do tipo Rolling e nós temos cicatrizes do tipo Box Scar. As Ice Pick, elas tendem a ser mais fininhas, né, e ela com um grande afundamento, muitas das vezes chega até próximo da tela subcutânea, tá? São cicatrizes bem profundas, então elas não respondem muito bem ao microagulhamento. Muitas das vezes a gente usa a técnica de reconstrução química das cicatrizes para ter uma melhora nesse tipo de cicatriz, tá? Então, a Ice Pick, ela responde melhor a uma reconstrução química, geralmente feita com ácido tricloroacético, ok? Quando a gente fala de cicatriz de acne do tipo rolling, tá? As cicatrizes do tipo rolling, elas tendem a ser mais superficiais. São cicatrizes que respondem muito bem a praticamente qualquer tipo de peeling, ao microagulhamento, a peeling de algas, a peeling de rosemary e outros, porque elas tendem a ser mais superficiais e elas têm somente umas traves fibróticas, que muitas das vezes, só com uma subincisão, eu descolo e eu já melhoro muito, tá bom? E por fim, nós temos as cicatrizes do tipo Box Scar. São cicatrizes com profundidade de em torno de 1 a meio milímetro. São cicatrizes de camada intermediária, um pouquinho mais profunda que a Rolling, tá? E o que acontece? Elas são mais quadradinhas. Esse tipo de cicatriz também, ela demora um pouquinho mais para responder. Então, é muito mais difícil de se tratar um paciente que tem Ice Pick e Box Scar, tá? E muito mais fácil de tratar um paciente que tem Rolling. Então, um Ice Pick, muitas das vezes, ela vai responder com pelo menos 5 sessões. Uma Rolling, você responde muito bem com 1, 2 sessões de procedimento de peeling, por exemplo, de um peeling médio, ok? Então veja a resposta de melhora de uma reconstrução química de cicatrizes, veja o quanto se atenua, veja o quanto se melhora a região da cicatriz, a região das atrofias da pele. Olha que legal. Veja que bacana o quanto já se melhora. Isso com uma reconstrução química de cicatrizes feita com ácido tricloroacético. Quando a gente fala de peelings médios, a gente precisa entender uma coisa. Eu estou falando de um peeling que ele vai atingir pelo menos a camada superficial da minha derme. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente a escala de envelhecimento? Escala de Goglau 1, 2, 3, 4. Se você tem uma escala de Goglau nível 3, você precisa de no mínimo que esse peeling seja de nível médio para que você tenha uma resposta significativa, porque você vai coagular toda aquela pele envelhecida do tecido, renovando ela completamente e conseguindo uma excelente resposta terapêutica. Bom, só me dê um minutinho agora para ver os comentários de vocês, se tem comentário aqui, se tem dúvida. E vou tomar um pouquinho de água. Se tiver alguma dúvida, eu vou responder aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Gente, para quem o slide não está nítido, vocês vão ter a oportunidade de assistir depois a aula que vai ficar gravada, tá?
Nós temos praticamente 50 pessoas aqui assistindo ao vivo, tá? E eu sei que muita gente não teve a possibilidade de assistir agora. Então, assim que terminar, eu vou salvar para vocês assistirem. Vai ficar por um tempo limitado essa aula. E quando ela ficar salva, vocês vão conseguir ver o slide melhor, tá bom? Combinado aqui para vocês? Bom, vou voltar aqui para a gente continuar o conteúdo então, tá bom? O fenol, ele é um ácido carbólico, tá? Também conhecido como ácido fênico, que ele é um hidróxido benzênico. E o que acontece? Ele tem um cheiro muito característico. Assim como o tioglicólico, que tem aquele cheiro muito forte, o fenol também tem o seu cheiro muito forte. Só que o cheiro do fenol é muito mais agradável que o cheiro do tioglicólico. Porque, convenhamos, o cheiro do tioglicólico é horrível. Me desculpem a palavra, mas é um cheiro de esgoto, tá? É um cheiro péssimo. Ele é ótimo para olheiras, né? O tioglicólico, mas é um peeling assim que eu acho com o cheiro horrível. Quando eu faço a aplicação do peeling de fenol médio, um peeling de fenol ali na região da pele, e eu queimo aquela pele, eu gero uma queimadura controlada de segundo grau. E esse fenol que eu estou aplicando na pele, ele tem uma ação redutora da melanina. Ele tem uma ação de clareamento. E ele gera um efeito de despigmentação mesmo. E ele uniformiza o tom da pele. Só que o que eu quero ressaltar para vocês? A ação de clareamento do fenol, assim como a ação de agressão, é poderosa. Assim como a ação de retração, é poderosa. Por isso que o fenol, a gente limita ele a usar até um fototipo 4. Fototipo 1, 2, 3 e 4. Fototipo 5 e 6, nós não fazemos fenol. Por que nós não fazemos? É porque vai acabar com a pele? É porque vai destruir a pele? Não. É porque o fenol, quando ele é aplicado numa pele negra, num fototipo alto, ele pode alterar a tonalidade. Então imagine que eu aplico um fenol e limito a linha mandibular, por exemplo, porque essa região eu tenho muito mais unidade pilosebácea do que aqui, vai ter uma diferença de tom. Muitas das vezes, essa paciente que é fototipo 6, ela passa para um fototipo 5. Aquela paciente que é fototipo 5, ela passa para um fototipo 4, só na região onde foi aplicado o fenol. Então, essa é o principal motivo, a principal causa pelo qual não se aplica fenol em pele negra, ok? Os peelings de fenol, o peeling de ácido fênico, ele é utilizado desde 1903. Nós estamos em 2023. Imagine o quanto que a gente não tem publicação de literatura científica. Imagine o quanto que a gente não tem de contribuição da medicina, de profissionais da área da saúde no Google acadêmico, no PubMed. Só mais um pouco de água, gente. Até pouco tempo atrás, o fenol, ele só era feito por médicos. Por quê? Nós tínhamos uma formulação que era chamada de formulação de Baker, tá? A formulação de Baker é o peeling de Croton profundo, onde nós tínhamos o óleo de Croton, Septisol, e esse peeling, ele chega em camadas mais profundas e ele causa um intenso desconforto, uma intensa dor. Então, muitas das vezes, o paciente precisava ser sedado para aguentar o procedimento mesmo, para não sentir desconforto e até para um controle ali de intoxicação, tá? Para evitar uma intoxicação. Então, o peeling de fenol era só feito pelo médico, seja um cirurgião plástico, seja um dermatologista, ou seja, até o clínico geral. Ele poderia fazer o peeling de fenol. Só que era feito em centro cirúrgico, porque era um peeling profundo, com intenso risco de intoxicação e com intenso risco de reações mesmo, tá? Por conta da dor. Depois foram feitas várias publicações, foi se modificando as formulações, e começou a surgir fenol light, fenol médio, fenol tamponado, atenuado, fenol 25, 50, 75, 88%. E nessa imagem que está aí para vocês, vocês vão ver que eu vou reforçar algo que eu falei já para vocês. Lembra que eu falei que uma concentração muito alta, muitas das vezes, ela limita a ação do fenol em camadas mais profundas? É nesse slide que eu vou mostrar agora para vocês. Veja, solução de Baker-Gordon. Ela confirmou positivo uma necrose epidérmica. Nós tivemos um nível 5 de inflamação, de infiltrado inflamatório, e se diz que o processo inflamatório intenso foi por conta do óleo de Croton, que está presente ali na formulação. Ele intensifica o processo inflamatório, enquanto o Septisol ele desestabiliza a barreira da pele. E, por fim, ele gerou uma necrose dérmica de nível 4. Já no final de 88%, a gente teve também uma necrose epidérmica,
né? Foi confirmado, porque ele coagulou a epiderme, e um infiltrado inflamatório nível 2. Veja que a inflamação foi muito menor. E a necrose dérmica, ela foi menor, foi nível 3. Tem estudos e trabalhos mostrando que muitas das vezes, ela foi nula. Porque o peeling de fenol não é só colocar a concentração ali e aplicar o peeling, não é só isso. Tem a técnica correta para não ter uma complicação para o meu paciente e eu conseguir chegar na camada-alvo. Então, muitas das vezes, um peeling de fenol ele vai ser associado, por exemplo, com Cresol, com óleo de Croton, com óleo de gergelim. Tem alguns outros tipos de óleos também, que vai facilitar a permeação a nível dérmico, ok? Só que a gente tem que ficar atento a uma coisa. O fenol, ele tem efeito sistêmico, ele tem absorção sistêmica e ele é tóxico. Só que, quando eu aplico o fenol da forma adequada, atuando por unidade pilosebácea, eu tenho um tempo suficiente para ter uma absorção e uma ação sistêmica sem gerar uma intoxicação para o meu paciente. Por isso, para aplicar o fenol no meu paciente de forma segura, eu preciso respeitar a quantidade de unidades pilosebáceas, dependendo da formulação que eu vou utilizar. Ah, Felipe, a minha formulação, por exemplo, é um fenol atenuado. O fenol atenuado, por exemplo, a gente tem uma limitação muito maior de penetração. Então, a gente já faz uma aplicação tempo dependente. Eu aplico e deixo agindo. Já um fenol mais forte, que muitas das vezes é o que a gente precisa de indicação para um envelhecimento nível 3, nível 4, eu vou atuar por unidade pilosebácea, respeitando o intervalo de tempo para evitar uma intoxicação, porque o fenol é tóxico. Fenol é medicamento, gente. Fenol não é cosmético. Ah, é um produto estético. Não, gente, é um medicamento que tem um efeito estético, tá? Eu vejo que muitas das vezes alguns profissionais, e até eu já fiz isso, eu falava, é um produto estético. Não, gente, é um medicamento mesmo. Tudo que a gente manda manipular na farmácia de manipulação, muitas das vezes que é por finalidade estética, que tem concentrações mais altas, não é considerado um produto estético, é considerado um medicamento. E todo medicamento tem seus riscos. Então tem a forma correta de uso, tem um processo adequado de uso. Então eu digo para vocês, fenol tem efeito sistêmico, ele é tóxico quando usado de forma inadequada, só que nós temos também outros peelings que são tóxicos se a gente usar de forma inadequada. Por exemplo, a Resorcina, que é um do grupo. A Resorcina, que é do grupo dos fenólicos, que está presente no peeling de Jessner, se eu for utilizar de forma inadequada, eu tenho uma intoxicação também. Então tem a forma correta de usar o peeling de Jessner. O ácido salicílico, por exemplo, além de ter ação sistêmica, ele tem ação teratogênica. Ele pode prejudicar o feto. A mãe que está gestante, por exemplo, que usa ácido salicílico, ela pode ter um feto com uma formação e ele vai ter uma absorção sistêmica. E se a gente usa fenol em grandes quantidades, por exemplo, eu posso ter uma intoxicação do meu paciente que pode gerar uma complicação grave. Então, assim, entendam uma coisa, tudo pode gerar complicação para o nosso paciente, tá? Desde que a gente use. Aliás, tudo a gente pode ter uma complicação com os nossos pacientes se a gente usar de forma inadequada. Quando nós levamos isso a um patamar que eu estou sabendo que eu estou aplicando, executando, eu levo para um nível de segurança. Então, a técnica correta, adequada, traz segurança. E eu estou falando isso para vocês porque muita gente tem aquele pavor de fenol, porque o fenol é só feito em centro cirúrgico. Gente, fenol que é só feito em centro cirúrgico é a formulação padrão de Baker de Gordon, ok? Formulação de Baker e Gordon. Essa formulação, ela é feita em centro cirúrgico. Fenol médio, peeling de Croton médio, fenolite atenuado é feito em consultório, mas precisa ser aplicado da forma correta para não gerar complicação para o meu paciente. Porque não é porque eu reduzi a concentração ou mudei o veículo que ele deixou de ser um medicamento, ok? Quais são as principais indicações para o peeling de fenol? Flacidez palpebral, cicatriz de acne, rugas superficiais, rugas profundas, uniformização do tom da pele, melhora da flacidez e do fotoenvelhecimento. É o que vocês vão perceber de melhora nos meus pacientes. É o que vocês vão perceber de melhora nos resultados que vocês vão ver na internet. É o que vocês vão ver e perceber de melhora no dia a dia, tá?
Então, algumas informações a respeito do fenol. Talvez algumas coisas fiquem um pouquinho repetitivas, mas eu vou pontuar porque eu pontuei isso aqui que foi com base em algumas dúvidas que vocês me mandaram. A formulação, ela muda de acordo com a área e objetivo. Então, por exemplo, na região de face, eu uso um fenol médio, principalmente quando é um envelhecimento grau 3 e grau 4. Quando é um envelhecimento grau 1, grau 2, eu uso um fenol atenuado. Só que eu sempre limito a um fototipo 4, eu não uso fototipo 5 nem 6 para o fenol, tá? Quando eu tenho um envelhecimento do pescoço das mãos, eu prefiro usar um fenol atenuado, um fenol light. Eu prefiro fazer associações. Por quê? A região de face, nós temos... A região de face, nós temos muito mais unidade pilosebáceas do que região de pescoço, de mãos. Então, dependendo da região, eu vou mudar o tipo de veículo que eu vou utilizar. A formulação que a gente tem hoje de fenol, que é o fenol light, médio, atenuado, ela tem uma limitação muito maior de permeação. Então, ela traz muito mais segurança. E dependendo da formulação que você utiliza, o risco de intoxicação é zero. Zero. Entendeu? Porque nós modificamos, nós temos formulações para usar em ambulatório, em consultório. Para vocês terem noção, as coisas mudaram tanto, avançaram tanto, que hoje, por exemplo, o médico ele consegue fazer um peeling de fenol profundo em consultório, sem colocar em risco a saúde do paciente. O fenol hoje ele pode ser aplicado em rosto, pescoço, mãos e colos, ok? Quando nós falamos de peeling de fenol, nós precisamos entender a indicação, a contraindicação para uma boa execução, tá? Quando nós trabalhamos com peeling de ata, peeling de fenol, os peelings avançados, a gente sempre procura olhar aquele frost, aquele branqueamento, né? Deu frost, ficou bom. Não necessariamente. No fenol não é assim. Acabou minha água. Vamos lá. No fenol não é assim. O fenol, além de formar o frost, eu tenho que ter a formação de um tom ocre. A partir do momento que eu tive a formação do tom ocre, eu cheguei na minha camada dérmica. Felipe, eu fiz o fenol e só ficou branco, e depois não deu ocre. Então, você não chegou na derme, tá? Já é uma dica que eu dou para vocês aí. Na pele negra, como eu disse para vocês, se a gente fizer um fenol, a gente pode reduzir de 1 a 2 fototipos. Então, fototipo 5 e 6 não é indicado. Uma característica que eu cheguei na camada alvo quando eu fiz o fenol é isso aqui, ó. Veja o quanto inchou. Isso aqui foi depois de 15 minutos. Veja o edema imediato após a aplicação do fenol, tá? Isso ocorre imediatamente, né? Não é nem da ação da inflamação, mas é a ação do peeling chegando na camada dérmica. Então, um dos sinais que vocês vão ter, além do tom ocre, que você chegou na camada alvo, é o edema associado. Nós vamos ter 4 etapas durante o processo de envelhecimento, durante o processo do peeling químico. Quando a gente faz um peeling avançado, a primeira etapa é o escurecimento da pele, vai formar uma parte escura, ou toda a região onde você fez a aplicação vai ficar escura e vai surgir um enrugamento, como vocês já viram anteriormente, a pele fica mais escura mesmo. Essa é a primeira etapa. Muitas das vezes essa primeira etapa ocorre no primeiro dia. No segundo dia, essa pele ela vai começar a descamar gradativamente, aderindo um tom avermelhado, um tom rosa. Então ela descama, fica vermelha embaixo, por baixo, depois ela vai para um tom rosa e ela vai voltando gradativamente ao tom normal, que é o processo de reepitelização. 3 etapas, ok? Por último, que muitas das vezes com 16 semanas, nós vamos ter um estímulo de colágeno tardio, um estímulo de elastina ou uma melhora dérmica. Então, o que acontece? As 3 etapas, muitas das vezes, elas ocorrem em 15 dias, 20 dias, até 30 dias, ok? As 3 primeiras etapas que estou citando para vocês. E nessas 3 primeiras etapas, nós temos uma coagulação da epiderme e da derme que já retrai a pele. Só que depois de 16 semanas, eu vou ter um resultado muito mais significativo, porque eu vou ter estímulo de colágeno, de elastina ali no tecido e uma derme muito mais densa, uma derme muito mais
com a melhor qualidade, com menos rugas e muito mais retraída, ok? Então nós temos dois efeitos. A retração imediata, por conta do processo de coagulação do tecido, e o efeito tardio, que é a reorganização da matriz extracelular, ok? Então veja como a pele fica, e o quanto ela descama. Veja a casquinha, tá? Essa casquinha muitas das vezes ela pode ser mais fina ou mais grossa, vai depender da espessura da pele e da profundidade do peeling. Mas se essa pele está saindo pelo menos vermelhinha ou um tom rosadinho, provavelmente você chegou na derme, ok? Alguns resultados da minha aluna querida, a Leila. A Leila ela fez uma aplicação do peeling de ata tamponado. Veja o quanto a gente teve de melhora nessa qualidade de pele. Olha essa textura de pele, quanto mudou. Olha a luminosidade. Ela não fez toxina botulínica, viu? Só foi feito o peeling na região palpebral. Aqui foi feito o ata tamponado. Aqui não é fenol, gente. Olha o quanto reduziu as rugas. Olha o quanto melhorou. Imagina você fazer um peeling desse associado a uma toxina botulínica. O resultado é outro. Ela mostrando a retração palpebral. Deixa eu pausar aqui para vocês. Nesse vídeo ela vai mostrar o quanto melhorou e retraiu a pálpebra dela. Ela vai pinçar a pele para mostrar o quanto a pele não volta, não demora tanto para voltar. Olha a qualidade dessa pele. Isso aqui foi feito ata. Veja que um peeling médio, ele consegue trazer significativamente uma melhora de retração dérmica, ok? Veja aqui também, aplicação na região do frontal, essas rugas que são de muito mais difícil tratamento, o quanto melhorou. Aqui é um paciente meu, ó, associação de toxina botulínica mais um peeling avançado. O que acontece? Ele tinha essas rugas no frontal, ele ainda tem uma, né? Que ainda estou tratando, e eu fiz a toxina botulínica. A toxina botulínica ela já melhorou as rugas dinâmicas, só que não melhorou as rugas estáticas. Então o que eu fiz? Associei o peeling, né? Apliquei somente nas rugas, pontualmente, e depois da toxina e do peeling eu tive essa resposta. E mesmo sem toxina botulínica, a pele dele continua sem as rugas estáticas, tá? Mas é importante para a manutenção ele continuar fazendo a toxina, para que essa pele não fique dobrando e volte a marcar de novo. Ok? Então vamos ver agora, mais uma vez, o processo de reepitelização ocorrendo. Lembra que eu falei que são 4 etapas? A pele primeiramente escura, ó, nas duas primeiras imagens. Depois a pele ela começa a ter um tom mais rosadinho, avermelhado, dependendo da profundidade. Ó, a casquinha saindo. Ó, veja como a primeira está um rosinha bem claro. Aqui está muito mais nítido, nesse terceiro vídeo, o processo de reepitelização, porque é um peeling médio. Olha isso. Olha o quanto está vermelho depois que escamou, voltando ao tom, voltando. Falta mais uma foto, preciso fazer mais uma foto dessa daqui, porque a pele já voltou totalmente ao tom normal. Geralmente isso pode ocorrer com 30, 60 a 90 dias. Aqui é a aplicação do peeling de fenol na região palpebral. Olha o frost como ele é rápido, tá? Isso é um sinal que o peeling está chegando, penetrando. Só que além disso, tem que formar esse edema. Se não tiver um edema imediato, ele não chegou na camada-alvo. E possivelmente você errou a camada-alvo. Então você vai ter um resultado muito pobre. Lembra que eu falei escala de envelhecimento em camada-alvo? Esse é um ponto crucial. O que me faz trabalhar com esse tipo de peeling, com esse tipo de agressão e ter segurança? O que me leva a entender que eu vou conseguir ter uma resposta segura? A minha experiência. Vou dizer para vocês que eu não tive sempre experiências positivas, eu vou mostrar aqui para vocês como eu reverti, para que vocês entendam que não é o mundo das maravilhas trabalhar com peelings avançados, nem com os peelings básicos, né? Primeira coisa, quando eu vou trabalhar com uma técnica, eu prezo por segurança, embasamento científico, entender a fisiologia e controlar todos os fatores envolvidos naquele processo, tá? E principalmente saber resolver as intercorrências. Eu não faço nada que eu não consiga tratar as complicações depois,
ok? Então a gente precisa seguir 4 pilares para que a gente consiga ter um resultado seguro e efetivo desses tratamentos. Primeira coisa, anotem aí, avaliação, respeitando contraindicações, os riscos, fazer termo de consentimento, passar todo o processo para o paciente, fotografar e montar o tratamento e prescrever para o meu paciente. Beleza, Felipe, fiz a avaliação. Eu faço um pré-peeling, 15 dias antes eu inicio com a formulação para preparo de pele, que vai hidratar, nutrir e prevenir os processos de aumento de processo oxidativo e melânico, ok? Atuando nessas 4 etapas, eu condiciono essa pele a responder de forma muito mais segura. Logo após, eu uso uma formulação de pós-peeling, que é o Regenera Max, que ele vai ajudar essa pele a reparar de forma mais segura, evitar dor e desconforto, ajudar na recuperação desse tecido de forma mais rápida, evitando, por exemplo, uma formação de um colágeno de péssima qualidade, ok? Então, uso o Regenera Max durante a descamação e o Regenera Plus após a descamação, tá? No pós-tardio. Quando eu vou fazer um peeling, quando eu vou fazer um microagulhamento, eu tenho que entender isso aqui, ó, esse processo. Eu preciso entender que quando eu agrido o meu queratinócito, através de um peeling muito superficial, muitas das vezes, um peeling médio, um peeling mais profundo, eu posso ativar ou pela agressão do queratinócito ou por uma agressão de inflamação, ativação de liberação de endotelina ou de prostaglandinas, que isso vai sinalizar para que meu organismo produza mais tirosinase, que é aquela enzima que, quando degradada, vai formar melanina, aumentando a pigmentação. O que acontece? Toda vez que eu gero uma agressão descontrolada no meu paciente, ou até controlada, se o meu paciente tiver uma predisposição, eu aumento o risco de hiperpigmentação. Daí surge a hiperpigmentação pós-inflamatória. E muitas das vezes, por atuação da radiação UV, ultravioleta, e por essa pele estar muito mais exposta, eu posso ativar a PONC, que vai estimular o hormônio melanócito estimulante, ativando a síntese da melanina, ativando o processo que nós chamamos de melanogênese. Em consequência disso, eu posso ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Por isso, para prevenir isso, eu faço um preparo da pele e faço o pós bem feito desse paciente, para que eu evite esse tipo de complicação. Então, quais são os riscos, Felipe? São 4, né? O último eu não considero um risco. Primeiro risco, hipopigmentação temporária, tá? Onde a pele ela muda de tom e ela vai pigmentando gradativamente, que foi o que eu mostrei anteriormente. A pele vai voltando ao tom gradativamente com 30 a 60 dias. Se você fizer uma técnica mal feita, mal aplicada, você pode ter uma intoxicação pelo fenol, tá? Segundo ponto. Uma hiperpigmentação pós-inflamatória, se o paciente tiver uma predisposição a manchar, ou se não respeitar o pós-procedimento, você pode ter uma mancha. E por fim, a pele pode ficar vermelhinha aí por 40, 60, no máximo 90 dias, que é o nosso eritema persistente. O eritema persistente é aquele vermelhão por conta de um processo intenso de angiogênese. Aí eu tenho que usar uma formulação para reduzir o eritema persistente, tá? Bom, como eu disse para vocês, nem tudo são flores, nem tudo são mil maravilhas. Esse paciente ele teve uma hiperpigmentação tanto na região de malar como de mandíbula e vejo escurecimento. O que eu fiz? Chorei? Desesperei? Não, eu usei um clareador. Depois de 20 dias já tinha clareado muito bem essa pele, tá? E com 30 dias já não tinha mais mancha. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Quais são os mitos e algumas dúvidas que eu recebi? Não existe somente a formulação de Baker, existem várias formulações. Por isso que nós, profissionais da área da saúde, que não necessariamente somos médicos, podemos executar esse tipo de procedimento e não precisamos virar médico para trabalhar com peeling de fenol. O fenol ele melhora a qualidade da pele como um todo, como de derme, epiderme, reestruturando principalmente a nossa derme. A pele ela vai ficar sensível nos primeiros dias, depois ela vai gradativamente retornando à sua tonalidade normal e de forma normal. Geralmente depois de 7 dias, 10 dias, a pele já voltou muito à sua normalidade e não fica extremamente sensibilizada depois disso. Pelo contrário, fica cada vez melhor.
Para flacidez, para uma retração de pele, pelo menos uma sessão de fenol médio, nós já vemos uma resposta muito significativa. Outra pergunta é, posso utilizar em todos os tipos de peles? Não. Pele com melasma, pele com rosácea e fototipo 5 e 6 eu não indico, tá bom? O intervalo entre as sessões é de 30, 60 ou 90 dias, vai depender do tipo de peeling. Qual que é a diferença entre fenol light, fenol modificado, fenol tamponado? Bom, deixa eu tentar explicar rapidamente qual que é a diferença. Fenol light é um fenol geralmente a concentração de 25% em creme ou gel, associado com alguns outros ativos, como retinóico, mandélico e eu acho que ácido lático. Ele é um fenol que ele se limita à atuação da epiderme e ele é indicado para uma escala de envelhecimento grau 1, grau 2, tá bom? Fenol médio, tá? O fenol médio ele atua de média profundidade, derme superficial, ele é mais indicado para um grau de envelhecimento nível 3, nível 4 da escala de Goglau. Fenol profundo ele é muito indicado para uma escala de envelhecimento nível 4 na tabela de Goglau. E o fenol tamponado ele é muito bom para escala de envelhecimento 1, 2, 3. 1, 2 e 3, tá bom? Outra pergunta que eu recebi. Ele pode causar cicatrizes ou necrose na pele da pessoa? Sim, ele necrosa a pele da pessoa porque é isso que a gente deseja. A necrose nada mais é que a queimadura. Quando a gente queima um tecido, a gente está necrosando aquele tecido vai se regenerar e vai surgir um novo, tá? Então, a necrose é uma queimadura controlada, tá? E quando bem aplicado, ele não causa cicatrizes. Peeling de fenol 24%, eu posso fazer esfregaço? Peeling de fenol 24%, eu posso fazer esfregaço? Não. Simplesmente você aplica e vai deixar agindo por 6 a 8 horas, tá bom? Fiz o peeling de fenol e não obtive um bom resultado. Preciso fazer esfregaço na área com maior flacidez e rugas? Bom, se você fez um peeling de fenol e você não aceitou a técnica, ou não aceitou a camada alvo, pode ser um dos principais fatores pelo qual você não teve um bom resultado com o fenol, tá bom? Quanto maior a porcentagem do peeling, maior é o resultado, ou é o contrário? Muitas das vezes pode ser o contrário. Quanto maior a concentração, mais dificuldade de penetração do peeling de fenol, por exemplo. Posso aplicar o fenol em qualquer tipo de pele? Já respondi que não. Os tons de peles, quais são? Até o fototipo 4. O efeito dele na pálpebra é superior ao jato de plasma? Eu digo que sim, que inclusive o primeiro caso que eu falei lá no começo para vocês que você vê aquela minha colega de profissão que ela fez três sessões de jato de plasma e não retraiu igual ao fenol médio, já mostra muito que o fenol é superior ao jato de plasma no quesito retração de pele, tá bom? Agora, para você que chegou até aqui, né, que tá até aqui, tá me aguentando, minha garganta tá um pouco seca e eu não tô com água aqui perto, eu te pergunto, você gostou dessa aula? Ela te agradou? Te acrescentou em algo? Você conseguiu ver como os peelings avançados, o safe peel, tudo isso pode ajudar e pode complementar muito a sua clínica? Está se sentindo empolgado a cada dia para você se aprofundar mais em dominar os peelings? Se você não está, eu digo que você deveria. Sabe por quê? Porque os peelings são tecnologias que muitas das vezes entregam muito mais que máquinas de alto custo. Você vê, por exemplo, um peeling de fenol. Um peeling de fenol médio, você paga em torno de 50, 80, até R$ 400 e faz em torno de 30 pacientes. Calcula, divide por 30. Uma máquina de jato de plasma hoje está na média de 5 mil, 6 mil, 8 mil. Então veja que a partir de R$ 100, por exemplo, você já consegue fazer uma terapia muito efetiva, com resultado superior ao equipamento, trazendo excelente resposta e com muito respaldo científico. E não só o exemplo do fenol, tá? O ATA, que muitas das vezes ele concorre muito bem com o jato de plasma, do ácido glicólico, do ácido mandélico, ou até acho que é Resorcina, esqueci o nome do peeling, que ele compete muito bem com o Lavien e muitas das vezes traz resultados melhores que o Lavien. Então, assim, muitas das vezes você se encanta com aparelhos caros de alto custo. Se você tiver um peeling, um frasquinho, ó, como esse aqui, e saber a técnica, você faz resultados melhores que muito, ou melhor, deixa eu repetir, se você tiver um frasquinho desse, você entrega resultados melhores que muito equipamento caro no mercado.
diversos equipamentos caros no mercado, você pode muitas das vezes, sabendo aplicar, dominando, tirar o melhor de um frasquinho, ok? Entregar resultado bom, com baixo custo e ótimo custo-benefício para o teu paciente, tá? Não estou dizendo que as máquinas são obsoletas, que elas são inferiores, mas que muitas das vezes um produto como esse bate de frente com a máquina ou até põe no chinelo, tá? Eu sou suspeito para falar, porque eu já trabalho com peeling de fenol há muito tempo e outros peelings também. E outra coisa que eu quero dizer para você, e quero perguntar, você gostaria da minha ajuda para iniciar a trabalhar com os peelings avançados? Se você não trabalha ainda, eu te convido, tá? Te convido a se inscrever no meu curso. Eu vou deixar um link aqui embaixo à disposição, também no grupo, com desconto especial, abordando formulações exclusivas. Vocês vão ter acesso a um treinamento por 2 anos, tá? 2 anos de acesso ao treinamento, certificado, acesso à farmácia de manipulação exclusiva, que entrega formulações de qualidade, tá bom? Vocês vão ter suporte diretamente comigo, vão ter acesso ao projeto Clinic, onde vocês vão ver os meus casos clínicos detalhados e comentados, mostrando o que aconteceu de complicação, como que eu resolvi. Vocês vão aprender a resolver as complicações do peeling de fenol e dos peelings avançados e, principalmente, vão ter fórmulas exclusivas de pré e pós-procedimento e de peelings também, como o fenol do peeling de Croton, fenol médio, fenol atenuado, fenol tamponado, ata tamponado e o ata cross, tá? Além do ata full face. O meu curso presencial hoje ele é 899. Se você quiser vir fazer presencialmente, pode vir fazer comigo aqui em São Paulo. Nós agendamos, tá? Nós vamos ter vaga aí a partir de fevereiro, se eu não me engano agora. Eu preciso confirmar a agenda. Mas, se você quiser adquirir agora por um valor promocional, você pode adquirir por R$ 347,90. Eu vou disponibilizar o link. Eu vou liberar 30 vagas nesse valor. Depois assim que acabar as 30 vagas, nós vamos encerrar. E nos vemos aí em 2024. Se você puder garantir essa oportunidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então, por R$ 347,90, que pode parcelar em 12 vezes, que já está com um super desconto. Eu não consigo reduzir mais que isso. E lembrando que com uma sessão, você consegue pagar o curso e até já tirar o seu lucro. Eu tenho aluna hoje que trabalha com peeling de fenol médio, cobrando em torno de R$ 2.000, tá? Numa sessão, numa aplicação full face. Se vocês fizerem uma pesquisa de mercado aí, o peeling de fenol, ele tá um preço bem elevado. E com as formulações que vocês vão ter acesso, com baixo custo e as várias farmácias de manipulação, vocês vão ter um super desconto. Até aqui foi o que eu trouxe de conteúdo para vocês. As vagas estão abertas para vocês garantirem com esse desconto. Depois eu vou encerrar essa oferta, tá? Aproveite enquanto tiver as 30 vagas disponíveis. Eu vou abrir esse momento para que vocês possam tirar dúvidas mesmo, perguntarem sobre o conteúdo, sobre o curso e depois a gente vai prosseguir no nosso grupo, tá bom? Então vou parar aqui por uns 2 minutinhos para me abrir aqui para responder as dúvidas de vocês e trazer muito esclarecimento, tá? Eu tô com um pouco rouco, mas eu espero ter conseguido entregar o meu melhor hoje para vocês de conhecimento e conteúdo. Deixa eu entrar aqui nos comentários. Natália Ramalho, qual que é o valor da sessão? Olha, Natália, nós temos sessões hoje em média de 350 a 800. Que eu já vi no mercado. Só que você está encontrando facilmente hoje por 1.200, 2.200 até 2.600 o peeling de fenol médio. A média de mercado de um fenol médio é de R$ 1.500, tá bom? Jato de plasma é bom só para verrugas e manchas senis. Para verrugas, sinais, excelente, viu? Traz uma resposta muito boa. E eu até gosto do jato de plasma em pálpebra. Digo para vocês, mas não é todo mundo que responde igual. Cicatrizes, Suzane. Pergunta da Suzane. No caso de cicatrizes corporais, como implantes de mama, mesmo cicatrizes estabilizadas, antigas, por que não indicado fenol?
Porque no corpo, Suzane, nós temos muito menos unidades pilossebáceas. Então você vai ter uma cicatrização muito pobre. Então no corpo eu não recomendo nem fazer fenol nem ata, tá? Região corporal para fazer uma agressão intensa. Porque você vai ter uma recuperação muito menor. Se for uma cicatriz hipertrófica, você pode usar uma radiofrequência, por exemplo. Se for uma cicatriz atrófica, você pode usar um microagulhamento com agulha de 1,5, 2, tá bom? Dá um resultado melhor e muito mais seguro, Suzane. Pergunta da Jéssica. Consigo aumentar a profundidade do fenol atenuado através do microagulhamento e aplicação prévia de ata? Tudo em uma só sessão? Consegue, Jéssica, mas cuidado com o que você tem aí de formulação de fenol atenuado, porque tem formulação de fenol atenuado que na verdade é fenol médio, tá? Então, dependendo da formulação é indicado, dependendo da formulação não é indicado. Tem que se ver aí qual que é a formulação. Se você quiser, me manda a formulação no meu direct, no Instagram ou no WhatsApp, que eu te respondo com mais, como posso dizer, com mais segurança, se a sua formulação realmente é segura para utilizar nessa associação. Porque lembrando, o fenol ele é tóxico, então dependendo da forma que você aplica, principalmente com microagulhamento, pode gerar uma complicação. Por conta do reino formado, pode ser aplicado em paciente com telangiectasia? Suzane, poder pode. Inclusive eu tenho, né? Estou tratando as minhas telangiectasias. Mas pode aumentar também as telangiectasias, viu? Gabi, no valor de R$ 347,90, essas 30 vagas são para o online, tá? Para o curso online. Natália, você não vai acreditar. Eu não queria falar sobre isso aqui porque está muito aberto a todo mundo. Mas hoje, um peeling de fenol médio você consegue pagar em torno de R$60, em torno de 10 a 15 ml, tá? Sai em torno de R$6 o custo de aplicação. Tamires, é online sim, tá? As aulas são online e vocês têm acesso imediato a todo o conteúdo, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui a aula, tá? Porque eu preciso parar, tomar uma água, porque eu tô ficando rouco, senão eu vou ficar sem voz. Eu quero fazer algumas outras aulas para vocês aqui, liberar. Então eu preciso de voz durante a semana. Eu vou abrir o grupo para vocês perguntarem e também vou liberar o link para compra, tá? Para quem quiser comprar. Por hoje é só. Eu espero de verdade que o conteúdo que eu disponibilizei aqui tenha agregado na vida de vocês e de conhecimento, que vocês tenham entendido por que um peeling superficial muitas das vezes não traz resposta, por que muitas das vezes a gente bate numa tecla, bate naquela tecla e não traz resposta, tá? Então eu prezo muito por segurança, mas eu não abro mão de resultado, tá? Então é sobre isso a nossa aula hoje. Espero ter agregado muito na vida de vocês. Grande beijo e até breve, ou melhor, até o grupo.